Aquela coisa que pode mudar a vida da gente num piscar de olhos? Pois é, hoje o papo é sobre trauma ocular. É um assunto que a gente às vezes nem pensa, mas um acidente pode acontecer com qualquer um. E aí, saber o que fazer e o que não fazer faz toda a diferença. Para começar, vou jogar um número na tela que, olha, impressiona. 80%. O que é isso? 80% de todos os traumas nos olhos acontecem com homens. Ué, mas por que essa diferença toda? A resposta, na maioria das vezes, está lá no ambiente de trabalho, em alguns hobbies com mais risco. Só esse dado já mostra por que a gente precisa entender melhor esse assunto, né? Ok, mas o que é exatamente um trauma ocular? Pensa assim, é qualquer tipo de lesão no olho. Pode ser desde um soco, uma pancada, até um caco de alguma coisa, um fragmento de metal que entra no olho. É um dano que vai desde que incômodo, até, infelizmente, uma perda de visão que não tem mais volta. Para a gente entender bem esse assunto, que é complexo, eu dividi nosso papo em 5 partes. Primeiro, vamos ver quem está mais em risco. Depois, a diferença fundamental entre lesões abertas e fechadas, com exemplos. E por último, vamos falar de um perigo silencioso mais terrível, as queimaduras químicas. Então, vamos lá. É muito fácil a gente pensar que lesão no olho é a coisa rara, sabe? Coisa de filme de ação. Mas a verdade é que isso acontece todo dia, em casa, no trabalho, até praticando esporte. Olha só, os números mostram um cenário bem claro. Homens em idade produtiva, ali entre 30 e 40 anos, são o grupo de maior risco. Mas o que me deixa realmente preocupado é isso aqui. 1 em cada 4 casos acontece com uma criança. E as causas? São coisas do nosso dia a dia. Acidentes de trabalho, de trânsito e, acredite, acidentes domésticos. O perigo está muito mais perto do que a gente imagina. Agora a gente chega no ponto talvez mais importante de toda essa conversa. Existe uma divisão, uma classificação que define tudo sobre uma lesão no olho. A gravidade, o tratamento, o que esperar para o futuro, entender isso é a base de tudo. E a diferença é até simples, mas olha, é vital. De um lado, a gente tem o que se chama de globo fechado. Imagina que o olho levou uma pancada, mas a parede dele, a estrutura, continua inteira. É como um roxo, uma contusão. Do outro lado, temos o globo aberto. Aí a parede do olho foi perfurada. Essa pequena diferença muda completamente o jogo para a equipe médica. Vamos começar pelo mais comum, que são os traumas de globo fechado. Aqui, a parede do olho não se rompeu. E mesmo que pareçam menos graves, o primeiro trabalho de qualquer médico é ter certeza absoluta de que não tem uma perfuração escondida ali, sabe? Um globo aberto disfarçado. Um exemplo clássico disso é a abrasão da córnea. É o famoso arranhão no olho. Quem já teve sabe bem como é. Uma dor que não passa, aquela sensação de que tem areia no olho o tempo todo e uma sensibilidade à luz que é terrível. Tecnicamente, é uma ferida superficial na camada de fora do olho. E como é que se trata isso? Bom, o diagnóstico é feito com um tipo de colírio com corante, a fluoresceína, que literalmente pinta o arranhão para ele aparecer. O tratamento foca em 2 coisas: aliviar a dor e, o mais importante, evitar que infeccione. E a regra de ouro é sempre a mesma: tem que ir num oftalmologista. Outro tipo de trauma de globo fechado que é comum é o tal do ifema. Nome esquisito, né? Mas é basicamente sangue que se acumula na parte da frente do olho, ali na parte colorida, a íris. Normalmente acontece depois de uma pancada que rompe uns vasinhos de sangue lá dentro. Mas olha, muito cuidado aqui. Nem todo ifema é a mesma coisa. Se for um ifema parcial, com pouco sangue, muitas vezes ele some sozinho com repouso em alguns dias. Agora, se for um ifema total, que o sangue preenche tudo, aí a história é outra. É uma emergência médica seríssima, precisa de internação e o risco de perder a visão é bem real. Ok, agora a conversa fica muito mais séria. A gente vai entrar no território das lesões de globo aberto. É quando a estrutura do olho foi violada, foi rompida. Aqui estamos falando de emergências que podem levar à cegueira e que precisam de cirurgia para ontem. A definição é simples, mas dá um frio na espinha. Ferida de espessura total. O que isso quer dizer? Que existe um buraco, uma passagem direta do lado de fora para o interior super delicado do olho. O risco de infecção, de dano permanente, é gigantesco. E essas lesões abertas se dividem em 3 tipos. A lesão penetrante é quando algo entra no olho, mas não sai. A perfurante é pior. O objeto entra e sai, atravessa o olho. E tem o corpo estranho intraocular. A sigla é CEI, que é quando alguma coisa fica presa lá dentro, tipo um pedacinho de metal.
Mas calma, mesmo nesses casos mais graves, ainda existe esperança. O resultado final vai depender muito de onde e como o olho foi ferido. Um corte pequeno, limpo, na parte da frente do olho, tem uma chance de recuperação muito maior do que uma ferida grande na parte de trás causada por uma pancada muito forte. Para fechar, vamos falar de um tipo de trauma que não precisa de pancada, não precisa de perfuração, mas é igualmente devastador: as queimaduras químicas. Aqui o inimigo é uma reação química que, falando de forma bem direta, começa a dissolver a superfície do olho. E a frequência disso é assustadora. Em alguns lugares, como indústrias, laboratórios, as queimaduras químicas podem ser mais da metade de todos os traumas oculares. Esse número, 58,5%, mostra o tamanho do perigo. E aqui tem uma informação que surpreende muita gente, mas que é crucial. Ao contrário do que a gente pensa, produtos alcalinos, tipo soda cáustica, cal, são muito piores para o olho do que os ácidos. Por quê? Porque o álcali vai derretendo o tecido e entrando cada vez mais fundo. Já o ácido, ele queima e cria uma barreira, uma casquinha, que acaba limitando o próprio estrago dele. E o pior é que o estrago da queimadura química não para na hora. É um processo que continua. Nos primeiros dias, a inflamação é gigante. Depois, nas semanas seguintes, o olho tenta se consertar e é um processo super delicado. Se não for bem cuidado, pode terminar em cicatrizes para sempre e perda de visão. Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, trauma ocular é sério e mais comum do que parece. Segundo, a grande diferença é se o globo está fechado ou aberto. Terceiro, queimadura química, principalmente com álcalis, é um perigo à parte. E o mais importante de tudo, a lição que fica: qualquer pancada, qualquer coisa séria no olho, precisa de ajuda médica especializada na hora. Não dá para esperar. E para terminar, fica uma pergunta para todo mundo refletir. Será que os nossos olhos estão tão seguros quanto a gente pensa? No trabalho, em casa, fazendo um pequeno reparo, a prevenção, sabe? Usar um óculos de proteção é a coisa mais simples do mundo e que pode literalmente salvar a visão. Vale a pena pensar nisso.